Sabe quando você sempre quis ler um quadrinho e finalmente conseguiu? É o meu caso aqui com O Escultor, do Scott McCloud. Eu sempre ouvi que esse título aqui era incrível, muitos relatos falando que era uma HQ que havia mudado as suas vidas, a sua percepção, a sua visão de vida, a sua visão da arte e tal. E eu finalmente consegui, tá? O Escultor é um quadrinho do Scott McCloud, que é um autor de livros teóricos muito respeitados no meio dos quadrinhos, como Desvendando os Quadrinhos, Desenhando Quadrinhos, Zat e outros, tá? E este aqui é o único quadrinho dele publicado no Brasil. Na verdade, eu não sei se ele tem mais alguma outra HQ, talvez tenha, talvez não tenha. Esse material foi publicado no Brasil em 2015 pela editora Jupati, que faz parte do grupo da editora Marsupial, e saiu em 2015 e não foi mais republicado. Então ele tem 9 anos, está fora de catálogo há quase 10 anos, foi publicado há quase 10 anos, está fora de catálogo há bastante tempo. Como que eu consegui? Eu consegui em um sebo, eu fui fazer uma troca lá de alguns itens e tinha escondido na parte de baixo do sebo, inclusive, não estava nem no alto lá, estava escondido meio no canto lá, em segundo plano, O Escultor. Inclusive, vale até um comentário, né? Não estava em destaque porque não é super-herói, né? Não é Marvel, não é DC, então não estava onde estão os quadrinhos que se vendem de maneira mais fácil, quando na verdade esse quadrinho aqui, ele é realmente, eu acabei de ler aqui, e ele é realmente muito acima da média e é uma das melhores HQs que eu li na minha vida. O que a gente tem aqui? Nós temos esse cara aqui, que é o David Smith, que ele é um escultor, um artista prodígio, teve o seu talento reconhecido muito cedo, virou um fenômeno, mas logo depois teve algumas questões, algumas discussões com quem o patrocinava e acabou entrando no ostracismo e, apesar de ainda produzir algumas coisas, fazer algumas esculturas, ele não vive mais da sua arte, ele vive do que dá. Ele está aqui trabalhando numa lancheria fast food, tá? Está desesperado, não sabe para onde ir, não consegue imaginar a sua vida sem a arte, mas não consegue fazer com que esta sua arte banque a sua vida, a sua subsistência. Até que ele encontra de maneira inesperada a própria morte, a morte personificada em uma pessoa, e faz um trato com a morte, que lhe dá 200 dias de vida, pouco mais de 6 meses, né? E em troca ele ganha, digamos, a capacidade de moldar tudo que ele imaginar com as mãos. Ele aceita esse trato, ele dá a sua vida literalmente pela vontade, pelo desejo, pela sua própria arte, né? Só que no meio do caminho acontece algo que muda um pouco a percepção, essa ideia inicial que ele tinha, porque o David é um cara que ele não tem muitos relacionamentos com as mulheres assim, mas claro, nesses 200 dias ele conhece uma mulher que muda totalmente a sua vida. Então no início, quando esse trato pela morte, muito motivado pelo desejo de levar a sua arte para as pessoas, ficar eternizado pela arte, parece ser o melhor dos caminhos, aos poucos ele vai percebendo que não foi necessariamente o melhor dos caminhos, porque no meio do caminho ele conheceu o amor da sua vida, tá? No entanto, apesar de ter esse roteiro que parece um tanto trágico, o Scott McCloud em nenhum momento aqui ele cai em algo piegas, em algo que traz um sentimentalismo barato, muito pelo contrário. O que se discute muito aqui em O Escultor é justamente o valor da arte, o papel da arte, como a vida sem a arte não faz sentido. E eu sou uma dessas pessoas que eu não consigo realmente imaginar a minha vida sem a arte, sem as formas de arte que eu consumo, que são a música, os quadrinhos, a literatura, os filmes, as séries, toda essa cultura pop que me cerca e que me ensina, com quem eu aprendo muito sobre o próprio mundo,
sobre o próprio comportamento desse público, né? Seja ele um fã de heavy metal ou um fã de quadrinhos, que são duas espécies que são extremamente apaixonadas pelo que consomem, o fã de metal e o fã de quadrinhos, mas também duas espécies, podemos dizer assim, que tem um lado bastante tóxico, também uma parcela desses consumidores de quadrinhos e de metal também são bastante tóxicos. Então, eu não consigo conceber a minha vida sem ler, sem ouvir, sem assistir. E eu conheço pessoas que não assistem filmes, não assistem séries, não ouvem música, não leem um livro. Acho que todo mundo conhece, cada vez mais o número de pessoas assim, tem aumentado, inclusive. Tá? Então, é triste, né? A gente percebeu o quanto a arte tem perdido espaço nesse dia a dia. O material aqui é absolutamente sensacional. É um quadrinho de quase 500 páginas no formato de livro aqui. Aqui a sua lombada, contracapa. O material vem com orelhas, tá? Foi traduzido pelo Érico Assis. Eu postei esse material no Twitter e o Érico comentou lá que foi uma das suas primeiras traduções, o material saiu no Brasil em 2015, ele estava começando a carreira de tradutor e que ele se envolveu aqui com esse trabalho muito além da tradução, participando da preparação de texto e outros aspectos, da revisão, inclusive. Eu tive o prazer de conviver um pouco com o Érico quando nós dois morávamos em Chapecó, me arrependo de não ter convivido mais próximo, mas enfim, coisas da vida, tá? Cara, é uma edição linda, o papel aqui é acho que é um offset, não sei, e a arte do Scott McCloud, ela é toda em preto e em azul, tá? A narrativa gráfica é absolutamente brilhante, tá? Não à toa o cara é uma referência, né? De técnica de quadrinho e tal. Então isso é transportado para as páginas de O Escultor, tá? Cara, e tem páginas aqui que são maravilhosas, tá? Muito impactantes. A página de quando ele mostra pro seu amigo as obras que ele fez no seu apartamento com granito, com pedra aqui, que ele moldou todas as pedras, é sensacional, tá? Você fica horas nessa página olhando os detalhes, mas sobretudo é um quadrinho que mostra o quanto a arte ela é inseparável do seu autor. Pelo menos para mim, assim, me passou essa sensação. Ela não só é inseparável, mas como a arte é vital para a própria existência do artista. Tá? A arte é a expressão que torna a vida do artista, dá sentido para a vida do artista, e para o artista a arte é a própria maneira dele se relacionar com o mundo. Tá? Eu não tenho conhecimento técnico para fazer uma análise super minuciosa desse quadrinho, página por página, por que ele isso, por que ele aquilo, tal. Mas ele é uma história que me tocou muito, tá? Ainda que eu ache que o final ali, digamos o terço final, tem uma decisão aqui que no início não me agradou muito. Achei, não vai fazer isso, né? Vai ficar tão previsível se for dessa maneira. Mas mesmo não tendo, como é que eu vou dizer, mesmo optando por esse caminho de fazer o personagem principal passar pela perda que ele passa aqui no final e essa decisão não ser uma decisão, um caminho dos mais originais, o Scott McCloud faz isso de uma forma com que, mesmo você já tendo assistido, lido e até vivido talvez situações parecidas, façam que a reação dos envolvidos aqui seja bastante singular e principalmente do escultor aqui, do David Smith, seja algo literalmente maravilhoso, maravilhosa a conclusão da obra, da sua trajetória aqui, tá? Material lindo,
Muito, muito, muito bom. A gente vive, né, uma avalanche de editoras publicando quadrinhos aqui no Brasil. Chega a ser até, de certa forma, surpreendente. Esse quadrinho está há quase 10 anos fora de catálogo aqui. Ninguém ter relançado uma obra tão maravilhosa como O Escultor. Tá? Isso aqui, para mim, é a cara de várias editoras. Tá? Acho que a Darkside, por exemplo, tem a cara da editora que poderia relançar esse material que está, sei lá, não é um material de terror, não é um material de fantasia, mas me parece ser a cara da Darkside. Posso estar viajando e tal, mas tem tanta editora legal que poderia relançar O Escultor que, enfim. O que eu digo é que se você encontrar esse material, eu penso que por todas as características ele é um tanto difícil de ser encontrado hoje em dia, só em lojas usadas, assim, mas se você encontrar, pegue, porque é uma leitura que realmente vai mudar a sua vida. Você não precisa necessariamente ser um cara que lê quadrinhos para gostar de O Escultor, para se emocionar com essa história. Usando um clichê, você só precisa ter um coração para se emocionar com O Escultor. Tá? Baita quadrinho, baita quadrinho. Chegou agora, mas já entra aí, já entra fácil na lista de melhores HQs que eu li na minha vida. Tá? Vá atrás, recomendo muito. E nos comentários você me conta se já leu O Escultor, me indica outros quadrinhos transformadores de vidas também, tá? Dá like nesse vídeo, inscreva-se no canal, mande para os grupos, enfim, ajude a espalhar a palavra da Collector Zoom. Aqui eu falo de rock, eu falo de heavy metal, colecionismo e falo de quadrinhos também. Você já sabe disso e é muito bem-vindo a compartilhar essas paixões comigo. Valeu e até!